Oi, minhas estrelas da saúde mental. Voltamos para mais um vídeo e hoje nós falaremos sobre a honestidade, a verdade. De que forma falar a verdade melhora a nossa vida em questões de cognição mesmo, podemos dizer assim. Questões neurais. Geralmente é muito fácil cairmos no hábito da mentira, porque na maioria das vezes fazemos isso sem perceber. Às vezes as nossas mentiras são tão pequenininhas que a gente acha que não tem importância, né? Mesmo sabendo que estamos mentindo. A questão de ser honesto, ela pode mudar alguns circuitos neuronais e ativar a atenção aos comportamentos compulsivos, fazendo com que mudemos nosso comportamento. Então, dizer a verdade atrai as pessoas, principalmente quando a gente expõe algo da nossa vulnerabilidade, né? Isso gera conexão. Até mesmo no processo terapêutico, às vezes tem gente que acha que é só o paciente que fala sobre a sua vida para o psicólogo. Mas não, às vezes o psicólogo leva alguns pontos da sua vida pessoal, de algo específico que já passou, que pode agregar ali naquele momento da terapia. Às vezes já passou por algum episódio parecido com o paciente e ele leva aquilo para terapia para ter essa conexão com o paciente, para o paciente perceber que certos tipos de problemas acontecem com outras pessoas também. Geralmente a gente tende a pensar o contrário, né? Tipo, eu vou me expor, as pessoas vão se afastar de mim, né? Mas na verdade elas se aproximam. Em nossa desconstrução, elas veem as suas próprias vulnerabilidades e humanidade, que foi o que eu citei de exemplo no caso do terapeuta e do paciente, quando nós citamos algo da nossa vida para o nosso paciente. Então, quando a gente cria o hábito de mentir o tempo todo, é provável que também a gente crie um falso self. O que é um falso self? É um falso eu, né? Você vai criar um personagem sobre você mesmo e como você se vê. Isso nos leva a um profundo vazio, porque é algo impalpável, algo que não existe, né? É algo criado. A mídia, por exemplo, contribui para essa criação desse falso self, né? Porque ela incentiva narrativas de vida que estão longe da realidade, né? Então a gente fica o tempo todo se comparando e achando que aquilo ali é verdade, achando que a gente tá muito distante da realidade do outro, quando na verdade ele tá só querendo mostrar o que não é real. Ele criou uma coisa ali para mostrar pra gente. Então, como que a gente pode resolver isso, né? Praticando o verdadeiro self, a honestidade real, que é falar a verdade mesmo que pareça pequena. Então, falar a verdade diminui a carga cognitiva exigida para a manutenção de todas aquelas mentiras. Gente, isso é muito real. Vocês já perceberam que às vezes a gente se embanana na nossa própria mentira? A gente conta uma coisa pro outro, quando vê, você já embaralhou tudo, você já pensou tanto pra ver o que será que eu falei pro fulano, que eu preciso falar a mesma coisa pro ciclano, e vai virando aquela coisa. Então, assim, falar a verdade também economiza energia, tá, gente? Energia cognitiva do seu cérebro aí. Vamos guardar pra coisas que realmente valem a pena ser usadas, nessa nossa energia. Com isso, a gente traz mais energia para viver esses momentos de espontaneidade, né? Ao invés de ficar preocupado o tempo todo sobre o que eu inventei ou não. Entra aqui nesse assunto a mentalidade de fartura e mentalidade de escassez. Contar a verdade gera uma mentalidade de fartura e mentir gera uma mentalidade de escassez. Por quê? Vou explicar. Quando as pessoas à nossa volta elas são confiáveis e dizem a verdade, inclusive mantendo promessas, né? A gente se sente confiante naquela relação e em relação ao mundo também. E sentimos que podemos contar com ela, com as pessoas, enfim. E quando as pessoas à nossa volta elas mentem e não mantêm as suas promessas, a gente se sente menos confiante em relação ao futuro, né?
O mundo passa a ser um lugar perigoso, onde não se pode contar que seja organizado, nem previsível e nem seguro. Então a gente entra no modo competitivo de sobrevivência e privilegiamos ganhos a curto prazo ao invés de longo prazo. Quais são? Lembra dos primeiros vídeos que a gente falou sobre prazeres a curto prazo? Pois é, são os errados, né? E aí você cai em coisas, enfim, que a gente já falou nos outros vídeos. Essa é a minha mentalidade de escassez. Mentir também te leva a isso. Ou seja, voltamos lá no assunto do início dos prazeres a curto prazo, que agora aqui mais uma questão, né? A mentira vai te levar também para isso aí. E a honestidade, ela aumenta a conscientização, cria relacionamentos mais satisfatórios, nos torna responsável por uma narrativa mais autêntica e reforça a nossa capacidade de adiar gratificação. Ou seja, você não vai querer ficar se gratificando o tempo todo. Ai, limpei a casa, mereço uma cervejinha. Ai, tirei nota tal, mereço tal coisa. Mereço comer um hambúrguer, se você tem problema com a comida, se você tá com obesidade, entendeu? E pode até impedir também o desenvolvimento futuro de dependência, que é o que eu tô explicando aqui pra vocês. Exatamente isso, exatamente. Agora a gente voltou em um assunto que tem tudo a ver com os outros vídeos que a gente fez nos outros dias aí, que tá aí no canal. E é claro, gente, que tipo assim, é uma luta diária, né? Sempre tem uma parte nossa que quer enfeitar a história, né? Nos mínimos detalhes, deixar a história mais interessante, fazer parecer melhor, dar uma exagerada, né? Ou também arrumar desculpa para um mau comportamento, né? Então a gente precisa ficar atento às coisas que a gente fala, se realmente vale a pena aquela mentira, porque na maioria das vezes vai te levar para consequências que não serão tão positivas no futuro.